texto bíblico nos diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vamos orar a Deus, manter as nossas Bíblias abertas, nós vamos meditar nesse texto. Mas antes de meditar, nós vamos pedir ao Senhor que seja conosco, que abra o nosso entendimento, que nos faça enxergar a beleza da sua lei, para que possamos então crescer em graça, em maturidade e assim viver uma vida onde Deus seja glorificado. Ó Senhor, Tu és magnífico, de modo, Deus, que nós podemos ver a Tua beleza na Tua palavra santa. Palavra essa que o Senhor deixou a nós, não apenas para a nossa salvação, mas também para um viver piedoso. E é nesse momento, ó Deus, em que os nossos ouvidos estão abertos para ouvir a Tua voz, que nós clamamos humildemente para que o Senhor seja conosco, para que a Tua boa mão, Senhor, faça com que a nossa alma se aproprie da Tua palavra e que ela possa ser aplicada para o louvor da Tua glória. Seja conosco nesse momento, ó Deus, e ajuda-nos, porque sem a ação do Espírito Santo, nós somos ignorantes, incapazes para observarmos a Tua lei corretamente. Mas com o Teu auxílio, Senhor, com a Tua ação poderosa, nós poderemos ver não apenas a beleza da Tua palavra, como também a essencialidade dela para a nossa vida. Nós pedimos que assim aconteça, ó Deus, para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, eu gostaria de abrir esse sermão dizendo que perder a esperança é o mesmo que abraçar a morte. E certamente essa é uma afirmação muito importante de ser ouvida. Observe que quando pessoas perdem esperança, elas desembocam numa depressão normalmente. Elas sentem vontade de não mais viver. E pouco a pouco elas começam a definhar e entram em um processo de depressão, caindo assim numa condição deplorável. E essa realidade mostra a mim e a você nessa manhã que a esperança é vital para todos nós. Que nenhum homem nessa terra pode viver sem se apegar a algo, que ele precisa de uma esperança para que continue assim em atividade. De modo que nós poderíamos afirmar aqui, declarar, que a esperança é o combustível que nos mantém em movimento. Mas para nós cristãos, a esperança é manter a nossa confiança nas promessas de Deus. A nossa esperança não está alicerçada naquilo que é material. A nossa esperança não está alicerçada em algo que é abstrato, mas a nossa esperança está alicerçada em Deus e em suas promessas. De maneira que a verdadeira esperança está alicerçada no caráter de Deus. E se a nossa esperança está alicerçada nesse caráter, nós temos uma esperança que jamais se acabará. Sabemos que a esperança que o Senhor nos confere em Sua palavra é como uma âncora para enfrentarmos as tempestades dessa vida. De modo, irmãos, que somente em Cristo nós podemos ter o orgulho extirpado do nosso coração e abraçarmos uma esperança que estará de pé diante de qualquer obstáculo. O Salmo 131, o salmo que acabamos de ler, é um salmo individual de confiança no Senhor. É um hino dos peregrinos que é atribuído ao rei Davi. E nesses 3 versículos, nesse salmo tão pequeno, o salmista Davi, ele nos ensina algumas verdades preciosas. E a primeira verdade aqui que ele estampa diante dos nossos olhos é que a sua submissão estava em Deus. Que ele reconheceu que o orgulho era um pecado e que ele deveria subjugar o seu coração diante do Senhor.
Ele também nos ensina que há uma necessidade urgente de fazer calar a nossa alma e de colocar a nossa vida nos braços de Deus. E por fim, no versículo 3, ele conclui nos chamando a ter a mesma atitude que ele teve, a confiar em Deus, a pôr nele a nossa esperança, sabendo que em Deus nós jamais seremos frustrados. E essa era uma canção apropriada para o momento em que esses peregrinos se dirigiam para Jerusalém. Uma vez ao ano eles se dirigiam àquela localização para chegar ao templo e adorar ao seu Deus. E nesse caminho haveria alguns desafios. Eles se encontrariam com feras, com ladrões, com as intempéries do tempo, eles poderiam se machucar e até mesmo perder a sua vida. Certamente existia uma ansiedade para chegar em Jerusalém e adorar a Deus. Mas ao sair de casa, eles não saberiam se chegariam no lugar destinado para adorar o Senhor. Mas eles não deixavam de pôr no Senhor a sua confiança, de expressar que Deus é o seu Senhor e que eles haveriam de colocar a sua alma como uma criança está no braço de sua mãe. Sendo assim, irmãos, eu gostaria que nós aprendêssemos nessa manhã a importância de fazer calar a nossa alma, de combater o orgulho do nosso coração e assim confiarmos exclusivamente naquele que pode preservar a nossa vida e pode nos fazer passar tranquilamente pelas adversidades da vida. Diante disso, eu gostaria que nós meditássemos no seguinte tema: vencendo o orgulho e esperando no Senhor. Vejamos então como o salmista organizou o seu pensamento para nos mostrar como o orgulho precisa ser vencido e como nós devemos esperar pelo nosso Redentor. No versículo 1, ele nos mostra aqui o primeiro passo. Ele diz que o seu orgulho ou o seu coração foi combatido e que ele não mais se via como um homem orgulhoso no sentido de desprezar o Senhor, mas ele confiava inteiramente em seu Deus. O versículo 1 nos diz assim: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Observe, irmãos, que a sua primeira declaração, ela é extremamente importante a nós nesse texto. Popularmente se diz que se alguém se declara humilde, ele já perdeu a humildade. É assim que nós conhecemos, ou essa frase é sempre dita entre nós. Mas o salmista, ele não abraça tal pensamento. Ele não se furta aqui de declarar a sua própria humildade. Ele não deixa aqui de trazer agora o seu coração e apresentar a nós o estado da sua própria alma. Nós temos aqui uma reivindicação de humildade em forma de poesia. E observe a estrutura que o salmista usa para apresentar o seu coração agora livre do orgulho. Veja na sua Bíblia que ele trabalha com repetições. E a repetição no versículo 1 nos diz assim, observe no Salmo 131, ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração. E agora ele vai repetir o que ele disse na primeira linha: nem altivo o meu olhar. Ele diz: não ando à procura de grandes coisas. E novamente ele repete: nem de coisas maravilhosas demais para mim. Observe que ele está repetindo aqui a sua condição para nos apresentar o estado do seu coração. E ele usa essa estrutura poética para dizer a nós: o meu coração está agora subjugado diante de Deus. Eu batalhei contra o orgulho e eu me apresento agora diante do Senhor, reconhecendo exatamente quem eu sou. E é interessante nós percebermos essa declaração do salmista, porque ele nos mostra que a sua alma não está perturbada por ambições, ele não está sendo perturbado por paixões desenfreadas, mas ele entende que não deve mais trazer ao seu coração o orgulho, mas deve lutar contra ele para que o Senhor seja de fato a confiança de sua alma. Ele não procura entender coisas que estão além do seu entendimento, ele simplesmente procura confiar no Senhor. E para nos mostrar essa condição, ele traz aqui duas imagens que a Bíblia apresenta como desejos: coração e olhos. Sempre que nós vemos essas duas imagens na Bíblia, a Bíblia está se referindo a desejos.
Ele diz, o meu coração não é soberbo e o meu olhar, ele não é altivo. Ou seja, a minha expectativa, as minhas energias estão concentradas na primeira tábua da lei, que é amar o Senhor com todo o meu coração, com todo o meu entendimento, que é se contentar naquilo que Deus tem para mim. E é dessa forma que eu estou extirpando do meu coração o orgulho. E para trazer a condição da natureza do orgulho, ele faz aqui algumas afirmações importantes. Ele diz, Senhor, não é soberbo o meu coração. Ele reconhece que o orgulho tem a sua fonte no coração. Ele diz, não é altivo o meu olhar. Ele diz que não se conduziu de forma ambiciosa. E ele diz, eu não procuro grandes coisas, nos mostrando que a sua alegria era se contentar exatamente naquilo que o Senhor o deu. Ele não estava à procura de coisas que não pertenciam ao know-how daquilo que Deus tinha lhe dado. Com essas três afirmações, irmãos, ele apresenta a nós como o nosso coração deve agir. Nós não devemos ter um coração soberbo, um olhar altivo e nem procurar coisas além daquelas que Deus determinou a nós. Observe que o que Davi fez foi exatamente o contrário daquilo que fizeram os nossos primeiros pais. É uma antítese da ação de Adão e Eva. Porque Adão e Eva viram que a árvore era boa. E com isso eles consideraram que existia um caminho melhor do que o caminho de Deus. Eles abraçaram o orgulho, eles viram que o fruto era agradável, eles tiveram um olhar altivo. E eles viram que aquele fruto poderia dar a eles entendimento. E dando entendimento, eles estavam buscando algo além daquilo que Deus havia determinado e dado a eles. Diferentemente do salmista, Adão e Eva foram dirigidos pelo amor próprio e não pelo amor ao Senhor. E todas as vezes que somos dirigidos pelo amor próprio e não pelo amor a Deus, nós estamos dando vazão ao orgulho do nosso coração ao invés de combatê-lo. E certamente, irmãos, esse é o caminho que o pecado se estabelece no nosso coração. Esse caminho apresentado pelo salmista Davi, esse caminho apresentado por Adão e Eva, é o caminho que nós vemos o mal desejado em nosso coração, um olhar cobiçoso e um desejo para além daquilo que Deus prometeu a nós. É assim que o pecado se estabelece. E quando nós não amamos a Deus como nosso bem maior ou nosso bem supremo, os nossos sentimentos são mal conduzidos, de modo que nós amamos mais a nós mesmos do que amamos a Deus. Entretanto, nós devemos lembrar das palavras do sábio Salomão, em Provérbios capítulo 16, versículo 5. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração e é evidente que não ficará impune. Resumindo, irmãos, o orgulho é o nosso maior problema. Porque todo pecado ele surge do orgulho do nosso próprio coração. Reconhecendo essa condição, o salmista viu o orgulho como seu maior adversário. Ele subjugou o seu coração diante de Deus, ele se humilhou diante do Senhor, lembrando até mesmo o Salmo 51, que ele diz, um coração contrito, um coração quebrado, um coração humilde, Deus não o desprezará. E é somente assim que nós podemos vencer esse inimigo. Visto que ser humilde passa por reconhecer a nossa própria miséria. Ser humilde passa por reconhecer a nossa própria condição pecaminosa e assim nos achegarmos a Deus completamente desarmados, sem um olhar altivo, reconhecendo quem nós somos e vendo exatamente quem Deus é. Porque a verdadeira humildade, ela perpassa por reconhecer a santidade de Deus e reconhecer também a miséria do nosso coração. Mas observe que o salmista, ele dá um passo além. Em primeiro lugar, ele batalha contra o seu orgulho. Em segundo lugar, ele silencia a sua própria alma. Versículo 2 diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Há uma canção antiga que diz, essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Essa paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor.
E certamente a calma de Davi, a sua alma silenciosa, passava por escolher confiar em Deus e não escolher confiar em seu próprio coração. E para confirmar o seu testemunho, ele traz aqui para nós uma imagem belíssima. Em primeiro lugar, ele declara que o seu coração estava calmo diante de Deus e que a sua alma estava silenciosa. Mas aqui ele traz para nós uma imagem universal. E essa imagem é de uma criança desmamada nos braços da sua mãe. E o interessante aqui é que ele traz para nós um paradoxo. O salmista usa uma imagem infantil para nos apresentar um coração amadurecido. Sabemos por experiência que, via de regra, o desmame é algo muito difícil. E naquela época, diferente dos nossos dias, o desmame demorava muito mais a acontecer. E a criança que está sendo desmamada, ela fica inquieta, ela fica insatisfeita. E o salmista nos traz aqui essa imagem. Ele mostra aqui uma criança que está completamente calma no braço da sua mãe, que já passou por esse estágio de inquietação com o seu alimento, que sabe que apesar de não ter mais o leite da sua mãe, a sua própria mãe proverá a ele alimento. É dessa forma que se encontra o salmista. Ele abandona a sua inquietação orgulhosa, ele abandona as suas ambições e ele repousa no Senhor, assim como uma criança repousa no braço de sua mãe. E é este mesmo apelo que Cristo faz a nós, assim como faz o salmista. Cristo disse que nós devemos ser como crianças. E nós precisamos entender, irmãos, o que é que Cristo e o próprio salmista quer nos ensinar com essa afirmação. Porque ser como criança é diferente de ser infantil, conforme as Escrituras. O salmista não se infantilizou para confiar em Deus. Mas ele nos mostra aqui que há uma relação de dependência e de humildade. E assim como uma criança humildemente reconhece que a sua provisão vem de sua mãe, que assim como ela depende dos cuidados maternos, nós dependemos do cuidado de Deus e devemos ser humildes para com o Senhor. Uma criança que mama é facilmente perturbada pela fome. Mas uma criança desmamada, ela só quer o braço da sua mãe. De maneira, irmãos, que uma criança desmamada confia inteiramente em sua mãe. Assim, Davi confiou em Deus. E como o pai de todos os crentes, Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Nós precisamos depender dele. Nós precisamos confiar nele. Portanto, irmãos, com essa declaração, o salmista quer nos ensinar que nós devemos arrancar o ramo podre do orgulho do nosso coração e dependermos exclusivamente do Senhor. O salmista aprende a valorizar as coisas que têm valor e nós precisamos fazer o mesmo exercício. Nós precisamos valorizar o cuidado de Deus e não a ambição do nosso coração. Davi aprendeu a viver com aquilo que Deus dava a ele, cultivando a abnegação da ambição deste mundo e trazendo ao seu coração a confiança que Deus pode prover. Para uma criança desmamada, a sua mãe é fonte de sustentação. Para os crentes maduros como Davi, Deus é o nosso consolo e sustentação, de modo, irmãos, que nós não estamos preocupados com aquilo que Deus pode nos dar. Assim como uma criança pode estar preocupada com o leite da sua mãe, nós estamos preocupados em descansar em Deus, assim como uma criança desmamada descansa no braço de sua mãe. Seguindo os passos do salmista, nós precisamos desmamar da nossa autoconfiança para confiarmos em Deus. No versículo 3, o salmista conclui, dizendo para nós: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Nós temos agora um convite. Uma vez que o salmista combateu o orgulho do seu coração, uma vez que ele fez emudecer a sua alma, confiando no Senhor, rejeitando a autoconfiança, ele agora nos chama, nos convida a confiarmos nesse Deus. E nós temos aqui a mesma fórmula do Salmo 130, o Salmo anterior. O Salmo 130, ele conclui desejando que essa ação saia da individualidade e tome agora uma forma corporativa. Dessa mesma forma, no Salmo 131, o salmista quer que essa ação saia da individualidade e passe a ser ação da igreja. Todos nós precisamos estimular o nosso coração para confiarmos em Deus.
E veja que ele convida a nação agora, ou intima essa nação, a nação de Israel, para confiar em Deus. E por que ele faz isso, irmãos? Porque o único antídoto para um coração orgulhoso é um coração confiante em Deus. Como nós podemos combater o nosso orgulho? Confiando em Deus. Esse é o único caminho. E esse é o grande teste da nossa maturidade cristã. Observe que muitas vezes nós achamos que um coração maduro espiritualmente é um coração que conhece muita teologia. Obviamente é importante nós conhecermos a palavra de Deus. Claro que é importante nós manejarmos o conhecimento, como nos diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 3. Mas veja aqui, irmãos, que Davi está nos dizendo, ou nos apresentando, que um dos princípios da maturidade cristã é quando nós aprendemos a confiar em Deus. Não vai adiantar termos um coração cheio de conhecimento bíblico, se nós andamos ansiosos, se nós andamos temerosos quanto ao nosso futuro, se nós não confiamos em Deus para as coisas menores da vida ou até mesmo para as coisas maiores. Meça a sua espiritualidade, ou na verdade, a sua experiência e maturidade cristã por meio da confiança que você tem em Deus. Quanto você confia no Senhor? Eu sei que no Brasil e talvez em outros países, nós medimos muitas vezes a espiritualidade por aquilo que nós chamamos de movimento místico, ou por meio daquilo que nós chamamos das evidências dos dons espirituais. E o salmista não está falando absolutamente nada em relação a isso. Ele está dizendo que um coração livre do orgulho, que um coração onde ele está silenciado e ele deposita em Deus a sua confiança e humildemente ele reconhece a sua miséria e consequentemente ele reconhece a ação de Deus sobre a sua vida. Esse é um coração maduro. E é assim, irmãos, que nós aprendemos que devemos amadurecer. Quanto mais nós confiamos em Deus, muito mais o nosso coração se apresenta como um coração que tem conhecido a Deus de forma madura. Mas quando nós devemos confiar em Deus? Quanto tempo nós devemos confiar no Senhor? Observe que a estrutura poética deste salmo, no versículo 3, nos traz aqui uma ampliação da visão. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. E ele poderia parar aqui, irmãos. E se ele parasse neste ponto do versículo 3, ele já teria dito muita coisa a nós, de modo simples, mas também de modo profundo. Mas ele continua e ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. Até quando? Desde agora e para sempre. E por que isso é tão importante, irmãos? Porque eu tenho a condição, ou devo ter a condição, de esperar em Deus em todo o tempo. Nós temos aqui duas razões para confiarmos sempre no Senhor, independentemente das circunstâncias. Mesmo que você esteja diante da morte, por que você pode e deve confiar em Deus? Nós temos aqui duas razões. A primeira razão que nós podemos confiar em Deus, mesmo diante da morte, diz respeito ao caráter de Deus. Ora, as estações mudam. Nós estamos no inverno. E já nós chegaremos no verão. E nós passamos por primavera, por outono. As estações mudam todos os anos. Ora, a lua muda de fases. Mas a Bíblia nos ensina que Deus é imutável em seu caráter. Que Deus é o que é na sua majestade, que Deus é o que é na sua santidade, que Deus é o que é na sua misericórdia, que Deus é o que é na sua fidelidade. Deus não muda nunca. Se Deus não muda, nós podemos confiar nele. E essa é uma das razões. Porque nós devemos confiar em Deus nas coisas mínimas e nas coisas maiores, porque Deus continua sendo o mesmo. E esse mesmo Deus que nós lemos aqui no Salmo 114, que libertou o seu povo do Egito, que os fez passar a pés enxutos no Mar Vermelho, que deu água no deserto, é o mesmo Deus a que nós servimos. Essa é a primeira razão. Israel deve confiar em Deus, porque Deus permanece o mesmo. Mas nós temos aqui uma segunda razão, irmãos. E a segunda razão para confiarmos em Deus é porque esse é um Deus da aliança. E não existe, talvez, uma palavra mais doce do que essa na Bíblia.
Porque quando nós lembramos da aliança, nós lembramos daquela frase em que Deus diz: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. De modo que se nós esquecermos da aliança de Deus, nós só precisamos sair após a chuva e encontrar o arco-íris e lembrar que nessa aliança Deus prometeu preservar o seu povo. Por que devemos confiar em Deus, irmãos? Porque Deus fez uma aliança conosco. Nós podemos até quebrar essa aliança, mas Deus jamais quebrará essa aliança conosco. Ele prometeu ser o nosso Deus e nós somos o seu povo. É impossível, irmãos, esperarmos em Deus, combatermos o orgulho, se nós não fizermos aquilo que o salmista fez nesse salmo. Se nós não buscarmos dominar o nosso orgulho e calar a nossa alma. Mas lembre-se que é possível. Todos nós somos orgulhosos por natureza. Todos nós sofremos com esse pecado. Na verdade, o orgulho é o pai de todos os pecados. Ou nós poderíamos dizer que o orgulho é a mãe de todos os pecados. Mas é possível vencê-lo. Porque a morte e a ressurreição de Cristo nos garante que mesmo durante as tempestades da vida, mesmo lutando contra o orgulho do nosso coração, a nossa pequena embarcação, ela avançará e atracará do outro lado. Porque essa foi a promessa de Deus. Porque a mesma promessa que Deus fez aos seus discípulos, quando eles entraram naquela pequena embarcação e eles se depararam com a grande tempestade, é essa mesma promessa que Deus faz a nós. Apesar de nós, apesar da nossa fraqueza, apesar do orgulho do nosso coração, nós haveremos de chegar à outra margem. E a outra margem, irmãos, é estarmos com Deus, completamente livres da nossa condição de tentarmos ser autossuficientes e não dependermos do cuidado de Deus. E eu gostaria de trazer aqui algumas aplicações à nossa vida, para que possamos então combater o orgulho do nosso coração. A primeira lição, irmãos, que devemos nos apropriar nessa manhã é vencer a batalha da mente. Não devemos permitir que o desespero e a desesperança dominem as nossas ações. E há muitos crentes que permitem com que o desespero, com que a ansiedade tomem conta da sua alma. Navegar com base no coração, meu irmão, é um desastre. E nós temos feito isso algumas vezes. Mas certamente se guiar pela bússola da palavra e lembrar das promessas de Deus é certamente um caminho seguro para estiparmos o orgulho do nosso coração e assim dependermos da graça de Deus. Mas infelizmente muitos deixam para trás, desconsideram a ação de Deus. Muitos relegam o cuidado do Senhor e eles se entregam à luxúria, à murmuração, à depressão, ao descontentamento, à ansiedade. Mas precisamos lembrar, irmãos, das palavras de Salomão, porque o grande sábio nos disse: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então, em meio a tempos de angústias, lembremos das promessas de Deus. Em meio às tentações, preguemos ao nosso próprio coração. Em momentos em que a nossa fé é atacada, que possamos meditar na palavra de Deus para responder a todas as pessoas que perguntarem a respeito da nossa esperança. Mas precisamos entender, acima de tudo, que a batalha, ela se dá em nossa mente. Assim como ela se deu no Jardim do Éden, na mente de Adão e Eva. Se nós não protegermos a nossa mente com a palavra de Deus, nós iremos naufragar no nosso próprio orgulho. Quanto mais nós nos apropriarmos da palavra de Deus, meditarmos na sua santa lei, certamente nós estaremos combatendo corretamente o orgulho do nosso coração. Segunda lição, irmãos, que nós aprendemos com esse texto, é que devemos lutar com todas as nossas forças contra a autoconfiança. Somos naturalmente orgulhosos, como aqui nós ouvimos. Mas para piorar a nossa situação, nós vivemos numa sociedade que alimenta o nosso orgulho, alimenta o nosso ego. Veja bem, por que você se veste da forma que se veste?
Por que você posta algumas fotos na rede social? Será que nós estamos mais preocupados em mostrar às pessoas uma imagem nossa que nós não temos? Será que nós estamos tentando mostrar às pessoas aquilo que nós temos e que talvez nós não temos? Como você reage quando alguém aponta o seu pecado? Será que você é insubmisso? Será que você rejeita a repreensão? Ou será que você se submete como um homem sábio? Responder essas perguntas, elas são importantes, porque elas revelam o orgulho do nosso coração. E talvez um dos grandes retratos, uma das grandes imagens do nosso orgulho, é ver, irmãos, como nós não temos discipuladores sobre a nossa vida. Você, como crente, tem um discipulador sobre você? Nós achamos que discipulado é algo de crente que entrou na igreja agora. Mas se você não tem um discipulador, talvez essa seja uma grande evidência de que você tem tentado levar a sua vida cristã sem com que alguém possa lhe tutoriar, sem com que alguém possa lhe acompanhar e apontar os seus pecados e lhe instruir na palavra e lhe exortar. Mas nós somos tão orgulhosos muitas vezes que nós não aceitamos ser discipulado por alguém para que os nossos erros não fiquem evidentes. Nós somos tão orgulhosos que nós não conseguimos muitas vezes nem declarar o nosso próprio pecado diante das pessoas. Nós escondemos quem somos. E nós somos alimentados por uma cultura que diz: você pode, você é extraordinário, se ame porque você é especial, porque você é a essência de todas as coisas. Nós vivemos nessa cultura. E alimentando diariamente o nosso coração com esse lixo, nós deixamos de confiar no Senhor. Nós deveríamos dizer como Paulo: que miserável homem que sou! Quem pode me livrar do corpo dessa morte? E qual é a razão de nos gloriarmos, irmãos? Graças a Deus em Cristo Jesus. Porque Ele é o tesouro em nós que somos potes de barro. Nós precisamos lutar contra o orgulho do nosso coração. E o que nós precisamos fazer para lutar contra esse orgulho, irmãos? Primeiro, reconhecer o nosso pecado, reconhecer a nossa condição, reconhecer que nós somos miseráveis pecadores. Segundo, nós devemos orar ao Senhor à luz do que fez o salmista no Salmo 51, dizendo: Senhor, eu pequei contra ti somente, e eu fiz o que é mal perante os teus olhos. E dizer, como ele mesmo disse no versículo 10, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. É reconhecer que nós somos pecadores miseráveis, mas ao mesmo tempo reconhecer que há graça perdoadora para restaurar a nossa vida, para mudar a nossa condição, porque se nós somos orgulhosos, há a palavra de Deus que é um martelo que esmiuça o nosso coração e que quebra o nosso orgulho. Mas há um outro passo. É imitar a Cristo. Porque sendo Ele o nosso Deus, sendo Ele o nosso Supremo Senhor, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou. E sendo Deus Supremo, Ele veio até esta terra e Ele assumiu uma forma como a nossa. E Ele se permitiu passar numa condição de sentir fome, cansaço, sede, de ser afrontado pelos homens. Voluntariamente Ele foi à cruz. E Ele morreu em nosso favor. E ressurgiu ao terceiro dia, mostrando a sua glória como Deus, mas ao mesmo tempo mostrou a sua humildade. Irmãos, o grande exemplo de humildade não é Davi, que era um homem pecador como nós somos, mas o grande exemplo de humildade é o próprio Senhor. E o quanto você tem se aproximado e imitado a Deus. Você tem buscado ser humilde como humilde era o seu Cristo. Nós precisamos pensar a respeito disso seriamente, irmãos. Se o orgulho é a mãe de todos os pecados, nós precisamos combater a raiz,
da nossa iniquidade. Terceira e última aplicação, nós precisamos amadurecer. E amadurecer significa confiar em Deus. Não é surpresa termos uma geração tão imatura, uma vez que nós louvamos o imediatismo. Nós não aguentamos esperar. Se nós estamos desempregados, nós nos desesperamos. Se a criança chora, nós não queremos que ela chore por muito tempo. Se os problemas nos atingem, nós queremos nos livrar desses problemas rapidamente, porque nós somos imediatistas. Nós queremos tudo para hoje. Mas a espera é um remédio ao nosso coração. Deus nos permite sofrer. Deus nos testa. Deus faz muitas vezes com que esse tempo seja espaçado, irmãos. Para quê? Para que eu e você aprenda a confiar nele, a depender do Senhor. Porque se não for assim, nós não dependemos de Deus. Observe como rapidamente, quando nós passamos por uma aflição, nós nos esquecemos do que nós passamos. E muitas vezes nós não colhemos as pérolas do sofrimento. Mas deveríamos dizer, foi-me bom ter passado pela aflição, para que o ramo podre da autoconfiança pudesse ser extraído da nossa alma e nós aprendêssemos a confiar mais em Deus. Mas nós queremos que Deus faça como nós fazemos com os nossos filhos. Quando os nossos filhos sofrem, nós os privamos do sofrimento. Nós privamos os nossos filhos de irem a sepultamentos. Nós privamos os nossos filhos da dor de uma queda, nós logo os abraçamos, nós não os deixamos sofrer. E nós temos uma geração mimada, uma geração que lota os consultórios de psicologia, porque é uma geração depressiva, que não aguenta a dureza da vida. Mas, irmãos, nós temos um Deus que nos ensina uma condição diferente. Deus nos ajuda a amadurecer nas provas, para que possamos então, maduros, confiar sempre no Senhor. Aí nós podemos chegar à maturidade do apóstolo Paulo. Nós podemos chegar à maturidade do salmista Davi. E muitas vezes nós usamos esses homens como se eles fossem completamente diferentes de nós. Nós colocamos esses homens numa categoria tão elevada que nós dizemos, somos crentes de segunda categoria. Paulo era diferente, Davi era diferente, Moisés era diferente. Mas sabe qual é a diferença desses homens para nós? A diferença desses homens é que eles confiavam no Senhor muito mais do que nós confiamos. Quão cedo nós abandonamos a confiança do Senhor quando os problemas batem a porta do nosso coração? Se você recebesse uma notícia dura agora, do falecimento de um parente, ou o resultado de câncer, qual seria a sua reação? Desprezaria o seu coração o Senhor? Ou estaria você dizendo a si mesmo, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre? Isso é maturidade, irmãos. Maturidade não é esse grande movimento de trabalho cristão. Maturidade é confiarmos no Senhor, independentemente das circunstâncias. Maturidade é dizermos como o apóstolo Paulo, que ele soube viver contente em toda e em qualquer circunstância. É dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Maturidade é ser perseguido pelo rei Saul. É ter o trono usurpado pelo seu próprio filho Absalão. Mas mesmo assim dizer, eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança está quieta nos braços da sua mãe. Isso é maturidade. E é essa maturidade que nós devemos perseguir, irmãos. Um coração humilde, que descansa no Senhor. Eu quero encerrar essa pregação dizendo que a paz que nós sentimos na nossa alma não é porque tudo vai bem. Que nós possamos experimentar essa paz, que nós possamos confiar no Senhor. Olhar para Cristo, confiar nele, é o que devemos fazer nessa vida. Nós vamos enfrentar as tempestades. A nossa embarcação é pequena e ela parece que vai
naufragar. Parece que nós não vamos chegar, mas chegaremos. Aportaremos. O Deus que prometeu é fiel para cumprir. Confiemos nisso. Vamos nos colocar de pé. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por sua palavra e também louvando a Ele pela condição do culto. Mais um domingo, terceiro domingo, Deus nos deu a graça de estarmos aqui, participarmos do culto ao Senhor, de iniciarmos a nossa semana fazendo aquilo que há de mais importante. Demos a Deus as primícias do nosso tempo, mas não devemos parar aqui. Deus merece a primícia de tudo que se refere à nossa vida. Continuemos nessa caminhada. Demos a Deus as primeiras horas do nosso dia, que possamos dar a Ele tudo que o concerne, sabendo que a Ele a glória, o louvor e a honra lhe pertence. Senhor Deus, nós te louvamos nessa manhã, porque nos fizestes meditar na Tua palavra. E ela nos exortou, ó Deus, a confiarmos em Ti, exclusivamente. E ela nos mostrou que o que nos impede de confiar em Ti é o orgulho do nosso coração. E não importa a aparência de piedade, não importa, ó Deus, talvez as nossas poucas ambições. A Tua palavra nos diz que todos nós somos orgulhosos. E a grande prova disso, ó Deus, é a nossa dificuldade de aceitar a repreensão. É a nossa insubmissão à Tua própria palavra. É a nossa inquietação em meio às lutas da vida. É o nosso desespero e a nossa ansiedade com respeito, ó Deus, a tudo aquilo que mostra que nós não temos o controle de absolutamente nada. E nós oramos aqui, Senhor, para que fortaleças o nosso coração, para que nos ajudes, ó Deus, a pôr no Senhor a nossa esperança, a lembrar a nós mesmos e a pregar a nossa própria alma, que o Senhor jamais nos desampara, que até mesmo uma mãe tão zelosa, cuidadosa, ela se esquece do seu filho em alguns momentos, mas o Senhor jamais nos desamparará. Que o Teu caráter, ó Deus, é imutável, que o Senhor prometeu ser o nosso Deus independentemente das circunstâncias, que nos apeguemos, ó Deus, a essas verdades, que as Tuas promessas, elas sejam vivificadas em nosso coração, para que jamais, ó Deus, duvidemos da Tua capacidade e sempre corramos com todas as nossas energias ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia em tempo oportuno. O Senhor prometeu, ó Deus, nos socorrer em nossas tentações, de nos dar um escape, de fartar a nossa mesa, ó Deus, mesmo em nossa fragilidade, quando perdemos os nossos empregos, de cuidar dos nossos filhos, ó Deus, quando somos incompetentes, de educá-los à luz da Tua palavra. O Senhor mesmo prometeu, ó Deus, resgatar o nosso coração da morte e assim o fez. Nós não temos razões para desprezarmos o Teu cuidado, Senhor. Nos faz confiar em Ti, independentemente da dor que venhamos a sofrer, porque sabemos que Tu és o nosso Senhor e que estamos em Teus braços, Senhor, como uma criança desmamada. Obrigado pelo culto que aqui prestamos, ó Deus, por todos os atos que aqui fizemos. Um culto simples, mas oferecido a Ti, Senhor, como Te pede a Tua palavra. Inclina o nosso coração, Senhor, a continuarmos nessa adoração durante a semana, a darmos sempre a Ti as primeiras coisas, sabendo que tudo Te pertence. Leva-nos, ó Deus, em paz para as nossas casas, protege-nos, ó Deus, de todo mal, especialmente, ó Deus, dessa doença que tem assolado a tantos países. Estamos em Tuas mãos, Senhor. E não é um vírus que vai extirpar a nossa vida, se assim não for da Tua vontade. Tudo Te pertence, ó Deus, e tudo tem um tempo definido. Nós confiamos nisso. Não iremos antes ou depois. E assim vivemos a vida, ó Deus,
com um coração sem temor, porque Tu és o Senhor soberano que controla a nossa vida para o bem da tua própria igreja e para o louvor da Tua própria glória. Nós Te louvamos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.